Oremos, vamos orar juntos agora. Pai, faze-me humilde de espírito e rico, como era o rei Davi. Pai, faze-me humilde de espírito e rico, como era o rei Salomão. Pai, faze-me humilde de espírito e rico, como era o Jó. No outro extremo temos Nabal, que foi marido de Abigail, que era rico e pobre de espírito. Livra-nos de ser ricos e pobres de espírito, como o Pilatos, por exemplo. Quantos políticos brasileiros que são ricos e pobres de espírito? São duas opções: ser humilde de espírito e rico, ou pobre de espírito e rico. O melhor é ser humilde de espírito e rico. O muito com fé no Criador, o muito com fé no Altíssimo é melhor. Rei Davi, Rei Salomão e o Jó. O muito com fé no Criador, o muito com fé no Altíssimo é melhor. Rei Davi, Rei Salomão e o Jó. Agora você tem saúde, talento para as finanças e oportunidades, assim como tem o Donald John Trump. Na luz da ressurreição do terceiro dia, na luz da ressurreição do terceiro dia, de Yehoshua, Messias, Rei dos Reis, glorificado, a vida eterna, na luz da ressurreição do terceiro dia, de Yehoshua, Messias, Rei dos Reis, glorificado, a vida eterna. Independência financeira, de macro receita, com fé no Altíssimo é melhor. Rei Davi, Rei Salomão e o Jó. Agora você tem saúde, talento para as finanças e oportunidades, assim como tem o Donald John Trump. Como um bebê que cai antes de aprender a caminhar, cai todos os dias. Como um bebê que cai antes de aprender a caminhar, cai todos os dias. E caí todos os dias e tive que me levantar. De novo, como um bebê que cai antes de aprender a andar, caí todos os dias. Tive que me levantar. Se meu pai rico não tivesse me ensinado a respeitar, considerar as lições em cada erro, eu teria desistido. Teria me tornado o que Edison chamou de fracasso. Repetindo sua citação. Que citação? Esta aqui. Muitos dos fracassos da vida resultam de pessoas que foram incapazes de perceber o quão perto estavam de conseguir quando desistiram. Muitos dos fracassos da vida resultam de pessoas que foram incapazes de perceber, de entender o quão perto estavam de conseguir quando desistiram.
Página 67, capítulo 4. Por que os ricos cada vez ficam mais ricos? Capítulo 4. Por que os erros enriquecem os ricos? Pai de baixa renda. Erros o tornam estúpido, burro. Pai de macro receita, pai rico. Erros fazem você mais capaz. Aprenda com os seus erros. Narrativas aleatórias, citações aleatórias. Capítulo 6. Por que as dívidas enriquecem os ricos? Pai de baixa renda. As dívidas me enfraquecem financeiramente. Pai rico. Pai de macro receita. As dívidas me enriquecem, me afortunam. Capa. Alta Books Editora. Por que os ricos cada vez ficam mais ricos? O que é educação financeira legítima? Robert T. Kiyosaki. Com a colaboração de Tom Hillwright, contador. Dívida é dinheiro. Os ricos se tornam mais ricos porque usam as dívidas para enriquecer. Infelizmente, sem educação financeira legítima, dívidas enfraquecem você financeiramente, enfraquecem os trabalhadores, as pessoas de baixa renda e as pessoas da classe média. Donald Trump resumiu isso dizendo: você sabe que sou o rei das dívidas? Você sabia que eu sou o rei das dívidas? Eu as amo, mas dívidas são algo complicado e perigoso. O mercado imobiliário caiu quando as instituições de crédito imobiliário começaram a emprestar dinheiro para mutuários de alto risco, subprime, pessoas que em muitos casos eram incapazes, não tinham emprego e eram encorajadas a comprar casas pelas quais não podiam pagar, indenizar. Milhões de pessoas da classe média, proprietárias de imóveis, perderam suas casas quando começaram a usá-las como caixa eletrônico. Hoje, a dívida de financiamentos estudantis supera 1,2 trilhão de dólares, maior que todas as dívidas de cartões de crédito. Página 91. Devedores ricos. A Apple, uma das empresas mais ricas do mundo, tem aproximadamente 246 bilhões de dólares guardados no banco. Porém, pegou emprestados bilhões de dólares nos últimos anos por causa das baixas taxas de juros. Por que a Apple fez um empréstimo? Por que a Apple fez um empréstimo? Porque dívidas são mais baratas que repatriamento de dinheiro, money, cash, o que significa levar o dinheiro de volta para o país e pagar impostos sobre ele nos Estados Unidos. É a maior fonte de renda para o governo dos Estados Unidos. Embora a dívida estudantil torne os estudantes que não completam a escola, pessoas de baixa renda, enriquece o governo norte-americano. Déjà vu, do francês, já visto. Wall Street Journal, 21 de maio de 2016. Os saldos dos cartões de crédito norte-americanos estão em vias de atingir 1 trilhão de dólares este ano. À medida que os bancos empurram agressivamente seu pedaço de plástico, e os consumidores ficam mais confortáveis carregando a dívida. Essa soma chegaria perto do maior pico de todos os tempos, de 1,2 trilhão, estabelecido em julho de 2008, imediatamente antes da crise financeira. Além disso, os credores aceitaram milhões de consumidores de crédito de alto risco,
subprime, que anteriormente não conseguiam crédito. Cartões de crédito são uma das poucas linhas de negócio que funcionam para os bancos agora. O dólar se torna dívida. O dinheiro se torna dívida. Como assim? Em 1971, quando o presidente Richard Nixon desatrelou o dólar do padrão ouro, ele se tornou dívida. Essa foi uma das grandes mudanças econômicas na história mundial. E agora na história do MMG, Mercado Mundial Globalizado. Em 1971, poupadores se tornaram perdedores e devedores ricos. Poupadores se tornaram perdedores em 1971. E aqueles que tomam dinheiro emprestado, ricos. Como a dívida torna os ricos mais ricos? Em teoria, sim, você deve ser muito cuidadoso com as dívidas. É preciso educação financeira para aprender a usar dívidas para enriquecer. Então, se eu quiser ser rico, preciso aprender a usar dívidas para enriquecer? Se eu quiser um nível de independência financeira mais elevado? Resposta: em teoria, sim. Você deve ser muito cuidadoso com as dívidas. É preciso educação financeira legítima para aprender a usar dívidas para enriquecer. A dívida é como uma faca de dois gumes. Podem fazê-lo rico e então, subitamente, de repente, algo mudar e a mesma dívida torná-lo, fazer você perder dinheiro, muito dinheiro. Foi isso que aconteceu quando o mercado imobiliário começou a quebrar em 2007. Milhões de pessoas achavam que eram ricas porque tinham capital próprio em suas casas, que muitas pessoas usavam como caixas eletrônicos pessoais. E então, de repente, o mercado caiu e as deixou de ponta cabeça. Elas tinham mais dívidas com suas casas do que realmente valiam. Do dia para a noite, se tornaram pessoas de baixa renda. Do dia para a noite, perderam tudo. Muitos perderam tudo, realmente. Por isso, Kim e eu criamos o jogo de tabuleiro Cash Flow, fluxo de caixa. O único jogo de educação financeira que encoraja os jogadores a usar dívidas para vencer. Pergunta: aprender a usar dívidas com o dinheiro do jogo antes de usar dinheiro de verdade? Resposta: exatamente. Mas lembre-se sempre, as dívidas podem ser perigosas. São como uma arma carregada. Ela pode salvar sua vida financeira, mas também matá-lo monetariamente. Capítulo 6, página 98. Empréstimos para commodities. Se planeja comprar ouro ou prata com dívidas, duvido que os bancos lhe emprestem qualquer coisa. Eles detêm ouro e prata como garantia, mas ainda não vi um banco que me emprestasse $1 milhão com 5% de juros por 15 anos para comprar ouro e prata. Moedas de ouro e prata têm pernas. Imóveis nunca saem do lugar. Os governos mantêm anos de documentos, descrições legais, cadeias históricas de propriedade e como as propriedades foram compradas e vendidas. Essas são apenas algumas razões pelas quais os bancos amam imóveis. Se estiver entrando no negócio de investimento imobiliário, invista primeiro em educação financeira. Começar aos poucos para ganhar experiência do âmbito real é fundamental. Começar aos poucos para ganhar experiência do mundo real é fundamental.
elementar. A boa notícia é: você pode enriquecer em todas as 4 classes de ativos, se for financeiramente proficiente, ou seja, competente. Escolha seus quadrantes com sabedoria, com erudição. Pergunta: foi por isso que seu pai rico o aconselhou a ter aulas sobre investimentos antes de deixar os fuzileiros navais? Resposta: foi uma das razões. Seu motivo principal foi fazer com que eu me concentrasse no quadrante investidor no começo da minha vida. Meu pai de baixa renda queria que eu me concentrasse em encontrar um emprego altamente remunerado no quadrante empregado. Há muitas maneiras de se chegar ao paraíso imobiliário. The Real Book of Real Estate. O livro definitivo sobre imóveis, em tradução livre. É uma coleção de estratégias e fórmulas escritas por investidores imobiliários reais. No livro, 2 filhos de Donald Trump, Don Jr. e Eric, compartilham o que aprenderam com o seu pai. Era uma vez. Os governos pagariam juros para encorajá-lo a comprar seus títulos, emitidos para pagar por um governo que vivia além de suas possibilidades e gastava mais do que arrecadava em receitas fiscais. Era uma vez. Os bancos competiriam pela sua poupança. Os bancos ofereceriam torradeiras gratuitas e facas de corte, até dinheiro para fazê-lo guardar seu dinheiro com eles. Hoje, o número crescente de bancos na Europa, Estados Unidos e Ásia desencorajam ativamente poupanças. Atualmente, Europa e Japão cobram dos poupadores para economizar dinheiro. Isso é conhecido como política de taxas de juros negativas. Política de taxas de juros negativas. É só uma questão de tempo até que o restante do mundo siga o exemplo. É a prova cabal. Continuando. É a prova cabal de que poupadores se tornam perdedores. O que isso significa? Que o mundo tem muito dinheiro. Banqueiros não querem suas economias porque elas são um passivo para o banco. Os bancos querem devedores, pessoas que sabem como pegar dinheiro emprestado. É por isso que as taxas de juros no primeiro mundo são tão baixas. Era uma vez as pessoas confiarem nos banqueiros para canalizar suas poupanças em projetos produtivos, fazendo a economia crescer. Atualmente, banqueiros e executivos corporativos não reinvestem dinheiro de poupadores para expandir a economia. Página 100. Concluindo. Abandonei o programa de MBA depois de 6 meses. Em vez de aprender como expandir um negócio, o que eu esperava, aprendi como fazer muito dinheiro manipulando mercados. Hoje, nossas escolas de negócios continuam a ensinar nossos melhores e mais brilhantes estudantes a ganhar muito dinheiro manipulando mercados, em vez de ensiná-los a investir em pesquisa e desenvolvimento, expandir seus negócios e criar empregos. O mercado de ações e os bancos foram criados para ajudar as empresas a levantar dinheiro, money, cash, para ampliar seus negócios e para os poupadores e investidores crescerem
com a empresa. É a ironia final que as empresas americanas mais ricas, mais afortunadas, estejam ativamente envolvidas em pegar dinheiro emprestado. Dinheiro emprestado de bancos e investidores no mercado de ações, quando não precisam de dinheiro. É mais um motivo porque os trabalhadores, as pessoas de baixa renda e a classe média, enfraquecem financeiramente, perdem dinheiro, muito dinheiro. Finalmente, o público norte-americano está percebendo o quão densa e profundamente quebrada está a economia e a proporção em que não funciona para a maioria dos norte-americanos. Por isso, a frase de campanha de Bernie Sanders era: a questão da riqueza e da desigualdade social é o grande dilema moral de nossos tempos. Essa crise moral começa em nossas escolas primárias, aqui nos Estados Unidos da América, ensinam pouco ou quase nada sobre dinheiro, money, cash. A maioria das pessoas ainda acredita, preste atenção, a maioria das pessoas ainda acredita em economizar dinheiro, sem perceber que a partir de 1971, dívida é dinheiro. Tomar dinheiro emprestado é melhor, é a estratégia em vigor. Sem educação financeira legítima, muitas pessoas são incapazes de enxergar as regras do dinheiro. Sem educação financeira legítima, muitas pessoas são incapazes de enxergar, de ver que as regras, as normas do dinheiro mudaram. Se quiser mais independência financeira, se você quer mais independência financeira, invista em sua educação financeira antes de começar a usar dívidas como dinheiro. Aprender a usá-las para enriquecer, ter um nível de independência financeira mais elevado, lhe confere um poder incrível que poucos vivenciarão. Parte 1. Resumo. O abismo entre ricos e pessoas de baixa renda é causado por estes fatores. 1. Consultores financeiros. 2. Impostos. 3. Dívidas. 4. Erros. 5. Economizar dinheiro. 6. Crises. Mais um minuto. Agora, você concluiu a parte 1. Está mais apto a ver os dois lados da moeda. Acredito que você pode ver o caminho para o outro lado da moeda, que é a educação financeira legítima. Mas, antes de entrar na educação financeira, é muito importante entender o que ela não é, bem como o preço da improficiência, ou seja, da incompetência financeira em sua vida. Capítulo 6. Por que as dívidas enriquecem os ricos? Pai de baixa renda. As dívidas me enfraquecem financeiramente. Pai rico. As dívidas me deixam cada vez mais afortunado. E lembrando a frase do Donald John Trump. Donald Trump disse o seguinte: você sabia que eu sou o rei das dívidas? Eu as amo, mas cuidado, dívidas são algo complicado e perigoso, porque os ricos cada vez ficam mais ricos. O que é educação financeira legítima? Robert T. Kiyosaki, com a colaboração de Tom Hillwright, contador. Alta Books, editora.